Já! Olá, eu sou Lucilene e eu vou apresentar para vocês uma síntese do capítulo 2, Bases Teóricas em Construção na EAD, do livro Educação à Distância, Fundamentos e Políticas, de Oreste Preti, ou Preti, da editora Faculdade Federal de Mato Grosso, em 2009. A educação à distância é uma modalidade de educação cujo processo de aprendizagem é centrado na relação sujeito que aprende e sujeito que ensina, mediatizado por um conjunto de recursos didáticos e tecnológicos acessíveis ao estudante, apoiado por uma instituição de ensino que lhe oferece todo tipo de suporte para que se realize a mediação pedagógica, a interação e a intersubjetividade. Ela pode acontecer presencialmente ou à distância, o que torna a EAD muito parecida com a educação presencial. Entretanto, a EAD se diferencia pela separação espaço-temporal dos estudantes e professores e pela existência de canais que viabilizam a interação e a interatividade. A EAD constrói outros sentidos aos conceitos de tempo, espaço, presencialidade e distância. Entretanto, a EAD nem sempre é adequada a todos os segmentos da população, pois exige motivação, maturidade e autodisciplina para que o resultado seja satisfatório. E por que a distância? O uso maciço das novas tecnologias da comunicação, nas quais permitem que o homem se contactem independentemente do espaço geográfico e muito rapidamente, colocou o termo à distância um tanto quanto desatualizado. Assim, surgem novos adjetivos como não presencial, virtual, mediada por meios eletrônicos, diferenciando-a da modalidade presencial. As bases epistemológicas da EAD são o empirismo, o inatismo e o interacionismo. No empirismo, o conhecimento se dá na leitura da realidade pelos sentidos, partindo de uma ação sobre o objeto, as experiências. Essa maneira de conceber o processo de produção do conhecimento influenciou as teorias pedagógicas e, sobretudo, no último século. Nela, a figura central do processo de ensino-aprendizagem é o professor, detentor do conhecimento, devendo ele repassar o conhecimento para os estudantes. É um modelo mecanicista de educação. O inatismo, o conhecimento se dá mediante a razão. Ele é exclusivo do sujeito, o meio não participa dele. O foco central do processo ensino-aprendizagem é o estudante, por sua capacidade inata de aprender. Cabe à escola ou ao professor criar as condições para despertar e apoiar o estudante dentro de si. O interacionismo. O interacionismo é uma síntese das duas posições anteriores. Nele, o conhecimento é construído a partir da realidade, da leitura do mundo e do seu fenômeno. Ele é resultado de interações, de diálogos conosco e com os outros. Quem realiza a aprendizagem é o próprio sujeito, o estudante, mediado pelo professor. As grandes instituições de educação à distância surgiram a partir da década de 70, em países como Inglaterra e Espanha. Entretanto, consolidaram-se durante a década de 80, fazendo com que essa modalidade se difundisse pelo mundo. Portanto, além de recentes, são escassas as produções científicas em EAD. Entretanto, Keegan organizou as contribuições de alguns educadores em 6 teorias. A primeira, teoria da industrialização, criada por Peters, é reconhecida como o marco mais significativo na busca de uma formulação teórica sobre a educação à distância. Segundo o modelo industrial da época, o modelo fordista aplicado à educação. Nesse período surgem as grandes universidades à distância, como a Open na Inglaterra e a UNED na Espanha. A ideia era garantir o acesso à educação de maneira igualitária, sendo possível superar a própria distância. A segunda, teoria da autonomia e da independência intelectual. Ela foi proposta inicialmente por Michael Moore, e a teoria consiste num processo de ensino e aprendizagem centrado no estudante,
A educação é entendida como um processo de caráter individualizado, em que os adultos têm a capacidade para decidir sobre sua própria aprendizagem e maneira de conduzi-la. A terceira, teoria da distância transacional, é outra contribuição de Moore na discussão da relação do conceito de distância, focando os aspectos psicológicos e pedagógicos em vez dos geográficos. Moore utiliza esse conceito para representar a dinâmica entre a estrutura e o diálogo. A quarta, a teoria da comunicação dialógica, criada por Holmberg ao longo das décadas 70 e 80. Sua teoria está baseada no estabelecimento de um sentimento de relação pessoal entre o ensino e a aprendizagem, isto é, na motivação do estudante. A elas são agregadas a teoria da ação comunicativa, de Habermas, e o pensamento freiriano, por apostarem no diálogo como elemento emancipador e caminho para o homem retomar o seu papel de sujeito. A quinta, teoria da presença transacional. Shin recorre ao conceito de presença transacional, que corresponde ao grau com que o estudante percebe a disponibilidade dos outros atores numa situação de formação à distância, de estar em relação com eles. A sexta, interação e mediação. São conceitos construídos pelas abordagens construtivistas e socio-interacionistas. Elas propõem em suas abordagens o trabalho colaborativo, a construção de ambientes colaborativos de aprendizagem, a organização de um sistema de tutoria em que o tutor atua como orientador, como mediador no processo de aprendizagem do estudante, contribuindo para que este passe de nível cognitivo em que se encontra para um outro superior. É importante ressaltar que são teorias em construção e são resultados de um processo dialético entre prática e teoria, entre ação, reflexão, ação. Por fim, a pesquisa em educação à distância. Como são escassas, necessitamos realizar pesquisas em EAD com significância teórica e nos processos formativos de recursos humanos para atuar em EAD. A pesquisa ela é fundamental para que ocorra a consolidação da educação à distância, para que não dependa somente de políticas governamentais e institucionais.